Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. O vídeo tá saindo um pouco mais tarde, nação, mas é porque eu tô vivendo algumas coisas aqui na minha vida que vocês vão ficar sabendo, tá? Com relação à parte profissional e... Acho que de hoje para amanhã eu já devo contar para vocês no vídeo das 7 horas o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo contratado, ainda não é para TV, mas já é para um veículo muito maneiro, tá? É um negócio muito legal, vou dar mais detalhes para vocês, mas amanhã, tá? Então, além de me ver nos nossos canais no YouTube, vocês vão me ver também numa outra plataforma aí, tá? Mas eu vou dar os detalhes amanhã para vocês direitinho. Deixa as coisas terminarem de acontecer. Hoje a gente deu o último passo e amanhã eu conto para vocês, tá? No vídeo de manhã eu prometo que eu já conto as novidades para vocês. Então, eu tava saindo da reunião agora, por isso que o vídeo atrasou. Esse vídeo ele sai sempre às 17 horas. Hoje ele tá saindo às 18 horas e 15 minutinhos por causa disso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque foram vocês que me trouxeram até aqui e, gente, juntos a gente pode muito mais, e eu sou muito grato a tudo que vocês fazem. Enfim, não falar de Flamengo, senão daqui a pouco vocês vão ficar até aborrecidos comigo, né? Pois é, nação, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a saída do Bruno Henrique, sobre Anderson Talisca no Flamengo. Quero falar também a respeito do Flamengo já procurando jogadores para 2024, mas o sorriso não vai sair da cara não, tá? Eu conto mais tarde para vocês o que é amanhã, mas o sorriso não vai sair da cara não. Enfim, o Flamengo já está começando a sondar jogadores. Sondou zagueiros, como eu contei para vocês, Samir e João Vitor que foi do Corinthians, que foi do Atlético Goianiense e que agora está lá no Benfica. Sondou o Samir também, que está no Tigres, lá do México, já foi da Udinese, cria do próprio Flamengo, até sondou esses dois jogadores, porque o João Vitor joga de zagueiro e de lateral direito, já o Samir joga de zagueiro e de lateral esquerdo. E eu tenho para vocês mais um jogador que o Flamengo sondou. Esse eu particularmente gosto muito, tenho certeza que vocês gostam também, para poder reforçar a equipe rubro-negra. Vou trazer todos os detalhes para vocês sobre tudo isso que está rolando no Mengão queridão, tá bom? Vamos começar então com a situação do Bruno Henrique. Foi falado recentemente que o Jorge Jesus estaria interessado na contratação do Bruno Henrique. Eu truquei essa informação na hora. Por quê? Porque o time do Al Hilal, o time do Jorge Jesus, ele já tem o Michael, que cai pelo lado esquerdo, e recém contratou o Neymar. Se vocês assistiram meu vídeo, vocês me viram trucando essa informação. Não fazia sentido o Al Hilal contratar o Bruno Henrique para disputar posição com o Neymar, mano, para poder disputar posição com o Michael, né? Então não faz sentido nenhum. É bem verdade que o Michael pode acabar saindo do Al Hilal em janeiro. No Flamengo, se conseguir emprestar o Everton Cebolinha, tende a ir atrás do Michael. É uma situação que o Flamengo vê como viável. Já houve os primeiros contatos do Flamengo com o staff do Michael e o Flamengo teve um retorno positivo, o que não quer dizer que o Flamengo vai seguir nas negociações ou vai abrir negociações. Por enquanto, o Flamengo só está em conversas. Mas como eu disse para vocês, não fazia sentido algum o Al Hilal levar o Bruno Henrique para lá. Pois bem, conversei com algumas pessoas, troquei ideia com algumas pessoas e a verdade é que lá no mundo árabe essa informação nunca veiculou. Como se o Jorge Jesus jamais tivesse tratado disso lá pelo mundo árabe. Essa história só saiu aqui no Brasil. E realmente, pelo que eu apurei, eles não têm a intenção de contratar mais um meia atacante pela esquerda. Eles estão pensando em outros reforços, mas o Bruno Henrique não estaria na lista do Al Hilal para reforçar a equipe, pelo menos não nesta janela. O Bruno Henrique vai ser chamado agora para poder fazer a renovação contratual dele. O Bruno tem contrato apenas até dezembro deste ano. Muitas pessoas duvidaram que o Bruno Henrique fosse voltar jogando pelo lado esquerdo. Ouvi muita lenga-lenga que o Bruno seria centroavante. Disputaria posição com Pedro e Gabriel. Tem nada disso. Eu sempre falei para vocês que o Bruno poderia sim voltar jogando pelo lado esquerdo e voando por ali, porque é um atleta que sempre se cuidou, sempre tomou muito cuidado e se lesionou pouco. Esses caras têm muita força de vontade e um físico muito bom. Então tinha de tudo para ele voltar voando. Sempre disse isso aqui no canal, sempre acreditei no Bruno Henrique e ele voltou voando. Vai renovar o contrato dele. Para mim, o Bruno sim merece 50% de aumento contratual.
vai assinar o contrato e vai permanecer no Flamengo, pelo menos nessa janela agora, tudo indica que o Bruno Henrique não saia do Flamengo, ele deve permanecer no Mengão queridão. Beleza, nação? Bom, com relação agora aos reforços, o Flamengo tá procurando jogadores sim, tá? O Flamengo já tá avaliando no mercado alguns nomes. O grande problema do Flamengo nesse momento, pessoal, e é necessário que todos vocês entendam bem isso, é com relação ao aval ou não do treinador. Hoje, há uma grande dúvida se Sampaoli fica ou não no Flamengo. Por exemplo, pessoal, Sampaoli nunca foi o treinador do Marcos Braz. O Marcos Braz não curte o Sampaoli no Flamengo. Não é que o Marcos Braz sabota o Sampaoli, que isso o Marcos Braz não faz. Só que o Marcos Braz não mexe uma palha para ajudar o treinador. Não é de interferir, de conversar com o elenco, de interceder pelo treinador junto com o elenco, como ele fazia com o Rogério Ceni, por exemplo, como ele fazia com os treinadores que ele trouxe. Com o Paulo Souza foi a mesma coisa. Então, não, o Marcos Braz não interfere em nada, deixa o couro cantar, deixa o pau comer, só aparece depois ali para poder botar um band-aid ou outro, mas apartar ele não faz, ele não trabalha para ajudar. Não atrapalha, mas também não ajuda. Não é o treinador dele, não é o treinador que ele queria. Enfim, então o Marcos Braz torce para o Sampaoli sair. Mas aí há uma grande dúvida em quem vai vir, porque o Marcos Braz perdeu toda a credibilidade para trazer treinadores junto a Rodolfo Landim. Landim escolheu o Sampaoli junto com o Mbappé e com o Valim. E agora eles vão ter que escolher um outro treinador. É como eu falei no vídeo mais cedo para vocês. O detalhe é se eles vão escolher o outro treinador para chegar apenas no dia 1º de janeiro ou se o outro treinador já vai chegar agora, depois do dia 25 de setembro. Quem viu o vídeo lá mais cedo sabe disso, né? Bom, há alguns nomes que são incontestáveis, que o Landim gosta. Carlos Carvalhal é o nome que o Landim mais gosta. Por quê? Porque é o nome sugerido por Jorge Jesus. É o treinador que Jorge Jesus disse que tem a filosofia mais parecida com a dele. Joga no funcional, só não tem a mesma maneira de lidar com os atletas do que o Jorge Jesus, que é um cara mais explosivo, que é um cara mais brabo, mas que tem o mesmo estilo de jogo. Então isso credencia demais o Carlos Carvalhal a vir e torna o Carlos Carvalhal o preferido de Rodolfo Landim. Então, pode ser que o Landim vá pessoalmente a Portugal para negociar a vinda do Carlos Carvalhal. Isso está sendo conversado. Voltando à questão dos reforços. O Flamengo não sabe se contrata, se já começa a fechar os reforços antes do treinador chegar, para o elenco estar fechadinho para o próximo ano, ou se o Flamengo apenas faz um levantamento geral de bons nomes e aguarda o treinador chegar para validar esses nomes e aí fazer as contratações. Só que se esperar, corre o risco da pré-temporada toda passar e o atleta não estar junto ao Flamengo. Por isso, eles vão fazer uma reunião hoje, também farão reuniões ao longo das próximas semanas, o Conselho de Futebol do Flamengo, para definir qual é o melhor momento para poder fazer toda essa operação. Cogita-se até fechar com o treinador na surdina, com Carlos Carvalhal na surdina, quietinho na moita, não oficializando documento nenhum, é óbvio, fazer reuniões com o Carvalhal sobre os reforços, para o Carvalhal aprovar ou não, o Flamengo negociar, para o Carvalhal já chegar no Flamengo junto com os reforços desde o 1º dia de janeiro, que a ideia da diretoria é ter o máximo de reforços no 1º dia de janeiro, assim que começar a pré-temporada, ok? Bom, a lateral direita é um dos problemas do Flamengo. O Flamengo olha com bons olhos o João Vitor, que é zagueiro e lateral direito, mas quer um especialista da posição. E um especialista da posição que agrada a diretoria e que me agrada demais também é o Kelvin do Atlético Paranaense. O Kelvin tem 22 anos, já foi sondado por vários clubes europeus e em fevereiro desse ano teve seu contrato renovado até dezembro de 2024. O Atlético do Paraná aceita negociar o lateral direito por valores próximos à casa dos 10 milhões de euros. Flamengo e Atlético do Paraná têm um bom relacionamento. Ao longo dos anos, o Flamengo contratou vários jogadores do Atlético Paranaense. O interesse do Atlético do Paraná pelo Santos, em caso de venda do goleiro Bento, também pode ajudar ainda mais o Flamengo
a trazer o lateral direito Kelvin. Não numa troca um pelo outro, porque o Flamengo não faz trocas, mas facilitando a saída do Santos, o Atlético do Paraná também poderia facilitar a saída do Kelvin. Facilitar como, Fabrício? Facilitar na forma de pagamento, nos valores que o Flamengo puder oferecer, no percentual que pode ficar ou não. Enfim, há uma camaradagem, caso seja vendido o Bento, com o Flamengo e o Atlético do Paraná. As duas equipes têm um relacionamento muito bom, o que aproxima ainda mais o lateral do Flamengo. Bom, o Flamengo, por enquanto, ainda está na área do levantamento de informações, de saber. Só depois que o treinador chegar é que o Flamengo vai oficializar ou não a proposta para os jogadores. Então, guardem mais esse nome. Kelvin é um dos interesses do Flamengo para 2024. Anderson Talisca. Esse é o mais novo nome ligado ao Flamengo. Por que o Talisca agora está ligado ao Flamengo? Porque o técnico Luiz Castro, do Al Nassr, ex-Botafogo, não inscreveu o Anderson Talisca na Champions Asiática na fase de playoffs. Por que não inscreveu? Porque o cara quer a saída do Talisca? Vamos entender isso. Há um limite de inscrição de estrangeiros lá na Champions Asiática. E os caras têm o Mané, os caras têm Cristiano Ronaldo, tem outros grandes estrangeiros que hoje, na preferência do Luiz Castro, estão à frente do Anderson Talisca. Por isso, pela primeira vez, o Anderson Talisca não foi inscrito nos playoffs da Champions Asiática. Quer dizer que o Talisca vai vir para o Flamengo? Não, não quer dizer absolutamente nada. Nem que o Talisca vai sair do Al Nassr nessa janela. Obviamente que o staff do jogador e o jogador ficaram chateados com a preferência do Luiz Castro em deixá-lo de fora da Champions Asiática. Mas ainda não rolou nenhuma movimentação de saída do atleta de lá. Por exemplo, o Al Nassr ainda não colocou o jogador naquela chamada zona de transferência. Ele ainda não é um jogador negociável, não foi oferecido a ninguém, não foi falado oficialmente pelo Al Nassr que o jogador pode ser negociado. É claro que o empresário do atleta vai tentar falar, vai tentar jogá-lo em algum lugar para o Al Nassr ver o seguinte: olha, se não valorizar o cara, eu vou tirar ele daqui. Mas não há nada oficial do Al Nassr que coloque o Anderson Talisca no mercado. Ele tem contrato com os caras, né? E claro que interessa ao Flamengo, da mesma forma que interessa ao Corinthians. O Anderson Talisca recentemente se disse torcedor do Corinthians, o que não quer dizer que ele vai dar prioridade para jogar no Corinthians, mas ainda não há nada. O Flamengo monitora a passos lentos o mercado, e claro que se o Anderson Talisca vier para o mercado, vai ser uma opção para o Flamengo, que o Flamengo pode optar por correr atrás ou não. Mas nesse momento não há movimentação nenhuma na diretoria rubro-negra a favor do Anderson Talisca, assim como também não há movimentação nenhuma do Al Nassr em colocar o atleta no mercado. Então, o que existe hoje de verdadeiro do Anderson Talisca? Que ele não foi inscrito na fase de playoffs da Champions Asiática. Ponto. Mais nada. Se houver alguma coisa além disso, vocês sabem, eu trarei para vocês. Tem notícia boa chegando, nação. Tem notícia muito boa chegando. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.